Nos tempos primordiais da Terra, quando as estrelas ainda guardavam o brilho da juventude e a humanidade caminhava próxima ao jardim onde Deus plantara a primeira árvore, existia uma ordem perfeita que conectava o céu e a terra em harmonia divina. Os anjos cumpriam seus deveres nas esferas celestiais enquanto os homens viviam em sintonia com a criação, cultivando a terra e multiplicando-se conforme o mandamento do Criador. O véu que separava o mundo espiritual do físico era mais tênue que papel de seda, permitindo que os seres celestiais observassem diretamente as atividades humanas. Entre esses observadores celestiais, um grupo conhecido como os vigilantes começou a desenvolver uma fascinação perigosa pelas filhas dos homens. Esses anjos, originalmente criados para servir ao Altíssimo em glória eterna, permitiram que o desejo crescesse em seus corações como erva daninha num jardim abandonado, corrompendo sua natureza pura e levando-os a considerar o impensável. O líder desses anjos rebeldes era Senjasa, cujo nome significa aquele que vê, e com ele conspiraram 200 anjos das hostes celestiais. No Monte Hermon, fizeram um pacto terrível, jurando uns aos outros que desceriam à terra e tomariam esposas entre as filhas dos homens, mesmo sabendo que tal ato violava as leis fundamentais estabelecidas pelo Criador desde a fundação do mundo. Eles compreendiam perfeitamente a gravidade de sua transgressão, mas a concupiscência havia cegado seu discernimento celestial. Quando esses seres descenderam das esferas celestiais, sua aparição causou terror e admiração simultâneos entre os mortais. Eram majestosos além da compreensão humana, irradiando uma beleza sobrenatural que hipnotizava qualquer um que os contemplasse. Sua pele brilhava com luz própria, seus olhos ardiam como brasas de fogo eterno, e suas vozes ecoavam com autoridade que fazia tremer as montanhas. Os homens, incapazes de compreender a verdadeira natureza desses visitantes, os confundiram com deuses e prostraram-se diante deles em adoração equivocada. Mas esses anjos caídos não vieram em paz nem com boas intenções. Tomaram à força as mulheres que desejavam, sem consideração pela vontade delas ou de suas famílias, perpetrando uma violação não apenas física mas cósmica. A mistura do divino com o humano de maneira não autorizada pelo Altíssimo representava uma transgressão das fronteiras estabelecidas na própria estrutura da criação. Dessa união abominável nasceram crianças que não eram nem completamente humanas nem completamente angelicais, mas aberrações híbridas que a Terra nunca havia conhecido. Esses filhos cresciam de forma antinatural, atingindo em poucos anos alturas que nenhum homem normal jamais alcançaria. Aos 10 anos de idade já mediam 3 metros de altura, aos 20 chegavam aos 6 metros, e alguns entre os mais gigantescos atingiam alturas de 12, 15 até 20 metros, transformando-se em verdadeiros colossos que caminhavam pela terra como torres vivas de carne e osso. Sua força era proporcional ao tamanho descomunal. Um único Nefilim podia derrotar 1000 guerreiros humanos sem sequer se esforçar, arrancando árvores centenárias como se fossem gravetos e erguendo pedras gigantescas como se fossem seixos. Quando entravam em combate, o próprio solo tremia sob seus pés, como se a terra protestasse contra sua existência. Mas não era apenas sua estatura física que os tornava terríveis. Eles herdaram poderes sobrenaturais de seus pais angelicais, podendo enxergar através das dimensões espirituais, comunicar-se com entidades demoníacas, manipular os elementos naturais e até mesmo alterar sua aparência física à vontade. Alguns desenvolveram capacidades telepáticas, outros podiam voar por curtas distâncias, e os mais poderosos conseguiam controlar as mentes humanas através de uma forma primitiva de hipnose sobrenatural. Os nomes dos principais entre esses gigantes ecoam ainda hoje nas lendas mais antigas da humanidade. Golias de Gate, que mais tarde seria morto pelo jovem Davi, era descendente direto dessa linhagem maldita. Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro media 4 metros de comprimento, testemunhava seu tamanho extraordinário. Os filhos de Anak, que aterrorizaram os espias enviados por Moisés à Terra Prometida, carregavam em suas veias o sangue corrompido dos Nefilim. Os gigantes não se contentavam apenas em usar sua força bruta para dominar os humanos. Seus pais angelicais começaram a ensinar-lhes segredos celestiais que jamais deveriam ter sido revelados à humanidade. Azazel ensinou aos homens a arte de forjar espadas, lanças e instrumentos de guerra, inaugurando uma era de violência sistematizada.
Senjasa revelou os segredos da feitiçaria e dos encantamentos, abrindo portas para dimensões espirituais que deveriam permanecer fechadas. Armaros ensinou a quebrar os feitiços alheios, criando uma guerra espiritual invisível que acompanhava os conflitos físicos. Baraquiel mostrou os sinais dos relâmpagos, Cocabiel ensinou a astrologia, Ezequiel revelou o conhecimento das nuvens, Araquiel mostrou os sinais da terra, Xanxiel ensinou os sinais do sol, e Sariel revelou o curso da lua. Este conhecimento proibido corrompeu a humanidade de forma irreversível. Os homens aprenderam não apenas a fazer guerra de maneira mais eficiente e letal, mas também a manipular forças espirituais que não compreendiam completamente. A feitiçaria se espalhou como praga, trazendo consigo a comunicação com demônios, sacrifícios humanos e rituais abomináveis que manchavam a terra com sangue inocente. As mulheres aprenderam as artes da sedução através de cosméticos e ornamentos, tornando-se especialistas em vaidade e luxúria. A sociedade, que antes vivia em simplicidade relativa, passou a ser dominada pela busca obsessiva por riqueza, poder e prazeres carnais. O conhecimento astronômico, que deveria ser usado para compreender melhor a criação divina, foi pervertido em astrologia e adivinhação, levando os homens a adorar as estrelas ao invés do Criador das estrelas. Enquanto isso, os Nefilim estabeleceram o que pode ser considerado a primeira civilização verdadeiramente global da história humana. Construíram cidades megalíticas cujas ruínas ainda confundem os arqueólogos modernos, ergueram templos gigantescos dedicados a si mesmos e a seus pais angelicais, estabelecendo o primeiro sistema organizado de idolatria na Terra. Desenvolveram tecnologias avançadas que permitiam construções impossíveis para seres humanos normais, movendo blocos de pedra que pesavam centenas de toneladas como se fossem brinquedos. Suas cidades eram maravilhas arquitetônicas, mas também centros de horror inimaginável. Nos templos dedicados aos anjos caídos realizavam-se sacrifícios humanos em escala industrial. Crianças eram queimadas vivas em altares de bronze aquecidos até ficarem vermelhos como brasas. Jovens virgens eram oferecidas em rituais de fertilidade que duravam dias inteiros. Guerreiros capturados eram torturados em cerimônias elaboradas que combinavam sadismo requintado com adoração demoníaca. Os Nefilim desenvolveram um apetite insaciável, não apenas por carne humana, mas por carne de qualquer tipo. As antigas tradições contam que eles devoravam não apenas gado, ovelhas e cabras, mas também animais selvagens em quantidades que ameaçavam o equilíbrio ecológico inteiro. Quando os rebanhos e a caça se esgotaram, começaram a se alimentar dos próprios seres humanos, desenvolvendo um gosto particular pela carne de crianças, que consideravam uma iguaria especial. Esta antropofagia não era apenas um hábito alimentar, mas um ritual espiritual. Acreditavam que ao consumir carne humana, especialmente de indivíduos jovens e inocentes, poderiam absorver não apenas nutrientes físicos mas também essência espiritual, prolongando suas vidas já normalmente longas e intensificando seus poderes sobrenaturais. A violência se tornou não apenas comum mas institucionalizada. Os Nefilim estabeleceram sistemas de governo baseados inteiramente na força bruta e no terror. Não havia leis, não havia justiça, não havia misericórdia, apenas a vontade dos mais fortes imposta através de violência sistemática. Famílias inteiras eram escravizadas para servir a um único gigante. Cidades inteiras existiam apenas para fornecer alimento e entretenimento para seus senhores monstruosos. As mulheres eram tratadas como propriedade, passadas de gigante para gigante conforme seus caprichos. Crianças eram separadas de seus pais ao nascer, as meninas reservadas para futuros haréns, os meninos treinados como gladiadores para lutar até a morte nos anfiteatros construídos para a diversão dos Nefilim. O aspecto mais perturbador dessa civilização maldita era sua capacidade de corromper espiritualmente tudo o que tocava. A própria terra parecia gemer sob o peso de tanta maldade. As plantas começaram a produzir frutos venenosos, os animais desenvolveram comportamentos agressivos anômalos, os rios mudaram de cor tornando-se vermelhos como sangue ou negros como betume, e o ar ficou pesado e difícil de respirar, impregnado com o odor da morte e decomposição moral.
Os céus também refletiam essa corrupção terrestre. Tempestades se tornaram mais frequentes e violentas, terremotos abalavam a terra regularmente, e vulcões que haviam permanecido dormentes por milênios começaram a entrar em erupção. Era como se a própria criação estivesse se rebelando contra a presença desses seres abomináveis que não deveriam existir. Durante esse período sombrio, poucos seres humanos mantiveram sua integridade moral e espiritual. A maioria foi corrompida pelo poder e conhecimento oferecidos pelos anjos caídos ou simplesmente intimidada ao silêncio pelo terror dos Nefilim. Mas havia exceções preciosas, homens e mulheres que se recusaram a dobrar o joelho diante dos gigantes e continuaram adorando ao verdadeiro Deus em segredo. Entre esses justos destacava-se um homem chamado Enoque, que caminhava tão intimamente com Deus que foi trasladado ao céu sem experimentar a morte. Enoque serviu como profeta durante essa era sombria, advertindo constantemente sobre o juízo divino que certamente viria sobre a terra se a humanidade não se arrependesse de seus caminhos perversos. Enoque registrou em detalhes as visões que recebeu sobre o destino dos anjos caídos e de sua prole monstruosa. Viu como os vigilantes seriam acorrentados em prisões de trevas até o dia do juízo final, contemplou o lago de fogo preparado especificamente para os Nefilim e todos aqueles que o seguiram em sua rebelião, e testemunhou a purificação da terra através de um dilúvio que varreria toda a corrupção da face do planeta. Mas as advertências de Enoque caíram em ouvidos surdos. A humanidade estava muito envolvida com os prazeres e poderes oferecidos pela civilização Nefilim para dar ouvidos às chamadas ao arrependimento. Os gigantes zombavam abertamente de qualquer menção ao juízo divino, gabando-se de que eram poderosos demais para serem derrotados até mesmo pelo próprio Deus. Esta arrogância blasfema atingiu seu clímax quando os maiores entre os Nefilim decidiram construir uma torre tão alta que alcançaria os céus, não para adorar a Deus mas para invadi-lo e destroná-lo, representando a suprema expressão da rebelião humana e Nefilim contra a autoridade divina. Enquanto os gigantes sonhavam com conquistas celestiais, o Altíssimo observava tudo dos céus com crescente desprazer. A terra que ele havia criado boa em todos os aspectos havia se tornado um antro de maldade tão profunda que fazia as próprias pedras clamarem por vingança. O sangue de incontáveis inocentes havia sido derramado, a ordem natural havia sido completamente pervertida, e a imagem de Deus no homem estava sendo sistematicamente destruída pela influência corruptora dos híbridos angelicais. Foi então que Deus tomou uma decisão que ecoaria através de toda a história subsequente, destruiria aquela geração perversa e recomeçaria com um homem justo e sua família. Este homem era Noé, descendente direto de Sete e neto de Enoque, que havia mantido sua linhagem genética pura e sua fé inabalada apesar de viver cercado por tamanha corrupção. Deus revelou a Noé seu plano de enviar um dilúvio que cobriria toda a terra, destruindo não apenas os Nefilim mas toda a forma de vida que havia sido corrompida pela influência angelical. Deus ordenou que Noé construísse uma arca de dimensões específicas, capaz de preservar representantes de todas as espécies animais puras além de sua própria família, 8 pessoas no total que carregariam a esperança de um novo começo para a humanidade. Durante os 120 anos que Noé gastou construindo a arca, ele também pregou o arrependimento para seus contemporâneos, advertindo sobre o julgamento iminente, mas suas palavras foram recebidas com escárnio e incredulidade. Os Nefilim especialmente zombavam da ideia de que Deus poderia destruí-los através de água, gabando-se de que eram altos demais para se afogar e fortes demais para serem mortos por elementos naturais. Alguns dos gigantes menores chegaram ao ponto de tentar impedir a construção da arca, vendo-a como uma afronta à sua pretensa imortalidade, mas Deus protegeu Noé e sua família através de intervenções miraculosas, às vezes enviando anjos para afastar os agressores, outras vezes causando confusão mental temporária nos Nefilim para que esquecessem suas intenções hostis. Quando finalmente chegou o dia determinado por Deus, algo extraordinário aconteceu. Animais de todas as espécies começaram a chegar à arca espontaneamente, como se obedecessem a um chamado instintivo. Pares de animais impuros e 7 pares de animais limpos entraram na arca de forma ordeira, enquanto Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas se preparavam para o que seria a experiência mais traumática da história humana. Então vieram as chuvas, não apenas chuvas normais mas cataratas celestiais que despejavam água como se os próprios oceanos do céu tivessem sido derramados sobre a terra. Simultaneamente, as fontes do grande abismo se romperam, fazendo jorrar água das profundezas da terra com força vulcânica.
Era como se Deus estivesse usando ambos os reservatórios de água celestial e terrestre para lavar completamente a superfície do planeta. Inicialmente, os Nefilim não se preocuparam com as chuvas, afinal haviam experimentado tempestades antes e sua estatura gigantesca os fazia sentir invulneráveis a inundações. Alguns até mesmo se divertiram vadeando através das águas crescentes, zombando de Noé e sua família trancados dentro da arca. Mas quando as águas continuaram subindo dia após dia, semana após semana, o humor dos gigantes começou a mudar drasticamente. As águas que inicialmente chegavam apenas aos seus joelhos logo alcançaram suas cinturas, depois seus peitos. Os menores entre eles começaram a sentir dificuldade para respirar quando as ondas passavam sobre suas cabeças. O pânico se espalhou entre os Nefilim quando perceberam que as águas não apenas continuavam subindo, mas estavam fazendo isso a uma velocidade alarmante. Tentaram se refugiar nas montanhas mais altas, carregando consigo tantos seres humanos quanto possível, não por compaixão, mas porque precisavam de alimento para sustentá-los durante o que esperavam ser uma inundação temporária. Mas as águas continuaram subindo inexoravelmente, e as montanhas que pareciam refúgios seguros foram submersas uma por uma. Os Nefilim, que durante tantos séculos haviam se gabado de sua superioridade sobre todas as criaturas terrestres, descobriram horrorizados que não sabiam nadar melhor que qualquer homem comum. Sua massa corporal gigantesca, que havia sido sua maior vantagem em terra, tornou-se uma desvantagem fatal na água. Um por um, os gigantes que haviam aterrorizado a humanidade por gerações começaram a se afogar. Seus gritos desesperados ecoavam sobre as águas como trovões, mas não havia ninguém para ouvi-los exceto os peixes e as criaturas marinhas que observavam curiosas a agonia daqueles que um dia foram senhores da terra. Alguns dos Nefilim tentaram nadar até a arca, mas descobriram que ela havia sido selada por Deus de tal forma que era impossível forçar a entrada. Outros tentaram construir embarcações improvisadas, mas suas tentativas desesperadas resultaram apenas em estruturas inadequadas que se desfizeram sob tempestades sobrenaturais enviadas especificamente para impedir. Durante 40 dias e 40 noites as chuvas continuaram sem cessar. A arca flutuava sobre as águas como um pequeno mundo isolado, carregando dentro de si toda a esperança do futuro. Dentro dela, Noé e sua família cuidavam dos animais e oravam constantemente, sabendo que eram as únicas criaturas humanas restantes em todo o planeta. O estrondo das águas era ensurdecedor, misturando-se aos gritos distantes dos Nefilim moribundos e ao ranger da madeira da arca sob a pressão das ondas gigantescas. Quando finalmente as chuvas cessaram, a terra havia sido completamente transformada. Todos os Nefilim estavam mortos, seus corpos gigantescos jazendo no fundo dos oceanos recém-formados. Toda a civilização que haviam construído estava enterrada sob camadas de sedimento e água. As cidades megalíticas, os templos blasfemos, as torres arrogantes, tudo havia sido varrido como se nunca tivesse existido. Mas embora os corpos dos Nefilim tenham perecido, seus espíritos não encontraram descanso. Sendo híbridos entre anjos e humanos, não tinham lugar nem no céu nem no inferno tradicional. Em vez disso, tornaram-se espíritos vagantes, presos à terra mas incapazes de encontrar paz. Esses espíritos desencarnados dos gigantes mortos tornaram-se os demônios que ainda hoje atormentam a humanidade, constantemente buscando possuir corpos humanos para experimentar novamente sensações físicas. Após um ano inteiro flutuando sobre as águas, a arca finalmente pousou no Monte Ararat. Noé enviou primeiro um corvo, depois uma pomba para determinar se era seguro deixar a embarcação. Quando a pomba retornou com uma folha de oliveira em seu bico, Noé soube que Deus havia preparado uma nova terra para um novo começo. Quando finalmente deixaram a arca, Noé e sua família encontraram um mundo completamente diferente. A geografia havia mudado drasticamente, onde antes existiam planícies agora havia montanhas, antigos oceanos haviam secado e novos mares haviam se formado. O clima também era diferente, mais severo e menos previsível que no mundo pré-diluviano. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifícios de gratidão ao Deus que os havia preservado. O aroma do sacrifício subiu aos céus como incenso suave e Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra através de um dilúvio universal. Como sinal dessa promessa, Deus colocou o arco-íris nas nuvens, um memorial eterno da misericórdia divina mesmo após julgamento tão severo.
Mas a destruição dos Nefilim não foi o fim completo da história. Embora a linhagem principal tenha sido eliminada, alguns genes Nefilim sobreviveram através das esposas dos filhos de Noé. Isso explica por que nas gerações posteriores ao dilúvio ainda encontramos referências a gigantes nas escrituras, embora nunca mais na escala ou número que existiram na era pré-diluviana. Esses gigantes pós-diluvianos incluíam os filhos de Anak na terra de Canaã, Golias e seus irmãos entre os filisteus, e Og rei de Bazã, mas todos eram apenas sombras fracas de seus ancestrais antediluvianos, tanto em tamanho quanto em poder. Deus havia garantido que nunca mais os Nefilim dominariam a terra como fizeram na era de Noé. A história dos Nefilim serve como um aviso eterno sobre as consequências da rebelião contra Deus. Esses gigantes, que pareciam invencíveis em sua época, descobriram que nenhum poder criado pode resistir eternamente ao julgamento divino. Sua destruição demonstra que, não importa quão grandes ou fortes possamos nos tornar, permanecemos sempre dependentes da misericórdia e autoridade do Criador. Hoje, enquanto a humanidade novamente desenvolve tecnologias que parecem oferecer poder semelhante ao divino através da manipulação genética, inteligência artificial e exploração espacial, a história dos Nefilim nos lembra que a verdadeira grandeza vem não de desafiar Deus, mas de obedecer humildemente à sua vontade. Os gigantes que desafiaram o céu encontraram apenas destruição, mas o homem humilde que construiu a arca conforme as instruções divinas tornou-se pai de uma nova humanidade. Assim termina a narrativa dos Nefilim, os gigantes que desafiaram Deus e perderam tudo. Suas ruínas jazem enterradas sob oceanos e montanhas, seus espíritos vagam como demônios em busca de descanso que nunca encontrarão, mas sua memória permanece como testemunho eterno de que o orgulho precede a queda e que nenhuma rebelião contra o Altíssimo pode prosperar para sempre.